Olá, meu nome é Dimitri Gouveia e essa é a apresentação do trabalho com o título Desenvolvimento de pontos quânticos de CDTE silanizados para otimização das propriedades ópticas e aplicação em terapia fotodinâmica, orientado pela professora Beate Santos. Objetivos: obtenção de pontos quânticos de CDTE passivados com dióxido de silício para estabilizar seus defeitos de superfície, aumentando a eficiência de sua luminescência para aplicação em terapia fotodinâmica. Dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável, este trabalho se enquadra em saúde e inovação. Os pontos quânticos são partículas fluorescentes de tamanho nanométrico e possuem diversas aplicações biomédicas. Os pontos quânticos de CDTE são o resultado do confinamento quântico entre as moléculas de cádmio e telúrio, formando uma esfera nanoscópica que possuem defeitos em sua superfície, ocasionados por ligações não compensadas. Isso provoca o surgimento de subníveis de energia, aumentando a largura da banda de emissão dos pontos quânticos e provocando perda de energia. Para evitar esse ponto negativo na emissão dos pontos quânticos, fazemos a silanização, que é o recobrimento dos pontos quânticos com uma fina camada de sílica que estabiliza seus efeitos de superfície. Por se tratar de partículas emissoras de luz, podem atuar como fotossensibilizadores em terapia fotodinâmica. A irradiação por uma fonte de luz visível próxima à absorção do ponto quântico pode induzir a morte celular de micro-organismos patógenos pelos mecanismos de oxidorredução e formação de espécies reativas de oxigênio, o que pode ser uma alternativa ao uso de antibióticos. A síntese dos pontos quânticos foi realizada conforme descrito pelo grupo de pesquisa Nanobio da UFPE, mantida sob refluxo a 90 graus Celsius purgada com nitrogênio, com duração de aproximadamente 5 horas até o crescimento dos pontos quânticos. A silanização é feita uma modificação de superfície dos pontos quânticos para torná-los vitreofílicos através da adição de uma camada orgânica e a deposição da camada de dióxido de silício utilizando um precursor como silicato de sódio, seguindo o método de Stopper. A caracterização foi realizada por meio de espectrofotometria de absorção e emissão e potencial zeta. O teste de produção de espécies reativas de oxigênio foi determinado pelo método RNO descrito pelo grupo de pesquisa Nanobio da UFPE. As amostras foram irradiadas com LED azul em intervalos de 1 minuto. A produção de oxigênio sigleto pelos pontos quânticos irradiados foram avaliadas pela atenuação da densidade óptica em 440 nanômetros, através da degradação de RNO na presença de L-histidina, utilizando um espectrofotômetro de absorção UV-Vis. A inativação fotodinâmica utilizou culturas de estafilococos saprofíticos suspendidas em uma solução salina tampão-fosfato. As suspensões microbianas foram transferidas para placas de 96 micropoços, seguido da adição dos pontos quânticos. A mistura foi homogeneizada e incubada por 15 minutos. Depois foram submetidos à radiação utilizando LED azul. O resultado é expresso em log de 10, calculado a partir do UFC pelo método proposto por Jeff em 1997. O primeiro máximo de absorção dos pontos quânticos de CDTE-cisteamina encontra-se em 519 nanômetros, enquanto seu máximo de emissão é observado em 550 nanômetros. Através do primeiro máximo de absorção eletrônica, estima-se o tamanho médio dos pontos quânticos com diâmetro aproximado de 2,8 nanômetros. As medidas de carga superficial dos nanosistemas foram realizadas em triplicata, obtendo-se uma média para cada uma das amostras silanizadas. Todas as amostras ficaram próximas entre si, em valores próximos a menos 30 mV, evidenciando a estabilidade das amostras. A produção de radicais livres pelo método de RNO dos pontos quânticos de CDTE-cisteamina não silanizados ficou em torno de 21%. Os experimentos de degradação do RNO pela produção de radicais livres de cada uma das 10 amostras de CDTE silanizada obtiveram variação de 21% a 48% de degradação. No ensaio microbiológico de inativação fotodinâmica, as colônias de estafilococos saprofíticos submetidos à incubação com pontos quânticos de CDTE silanizados têm os resultados dispostos com uma média mais ou menos o desvio padrão para os grupos controle irradiados por 3 minutos e irradiados por 5 minutos. Foi realizado o ano EA nova em cada grupo. Este estudo demonstra a utilidade de pontos quânticos de CDTE como fotossensibilizadores. Na expressão de espécies reativas de oxigênio foi demonstrado até 48% de ação fotodinâmica. A fluorescência das amostras silanizadas apresenta um aumento de até 160% na intensidade. Os testes microbiológicos de inativação fotodinâmica demonstram resultados positivos de inibição do crescimento de bactérias utilizando a luz LED azul, com potencial de ser ainda mais eficiente utilizando LED verde nos próximos estudos, que atinge os pontos quânticos em seu máximo de emissão. Outro aspecto é o fato do material ser nanoestruturado, podendo requerer maior tempo de incubação.
Essa foi a minha apresentação e obrigado.